Vamos lá, segunda e última parte da nossa revisão para o nosso concurso de inspetor de polícia. Agora vamos falar um pouquinho de prisão, outro tema que eu vejo que com certeza pode vir a aparecer na sua prova. Vamos lá falar um pouquinho a respeito de prisão. Todos nós sabemos que a regra no ordenamento jurídico é a liberdade, está lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição. E essa liberdade de locomoção só pode vir a ser afastada em duas hipóteses, assim digamos, por força de uma prisão em flagrante ou uma prisão em decorrência de uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. E essa espécie de prisão, a em decorrência de uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente, nós vamos dividir em duas, é gênero que comporta duas espécies. Prisão cautelar e a prisão pena. De importante aqui pra gente, nós vamos falar da prisão cautelar. Prisão cautelar que também é gênero que se divide em duas espécies. Prisão preventiva e a prisão temporária. Então, é esse panorama que você tem que ter na sua cabeça em relação à prisão. A liberdade é a regra, que só pode vir a ser cerceada em hipóteses excepcionais, conforme o próprio texto constitucional assim dispõe, falando que, de interesse processual penal, temos duas espécies de prisão. A prisão em flagrante e a prisão por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente, que também se divide em gênero, que também se divide em duas espécies, prisão cautelar e a prisão pena. Quando eu falo em prisão pena, é aquela que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E a prisão cautelar, aquela que ocorre antes de um trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória. E como espécies de prisão cautelar, nós temos a prisão temporária e a prisão preventiva. Primeiramente, vamos começar a fazer alguns apontamentos no que diz respeito à prisão em flagrante. Quando é que eu sei que uma pessoa está em situação de flagrante delito que vai ali permitir a sua prisão? Isso você encontra lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, que a doutrina dá nome, diante dos incisos do artigo 302, às espécies de flagrante. No inciso 1 e inciso 2, nós encontramos o flagrante próprio. O inciso 3, nós encontramos o flagrante impróprio. E no inciso 4, nós encontramos o flagrante presumido. Então, no inciso 1 e 2, nós encontramos o flagrante próprio, inclusive outras nomenclaturas para se referir a essa espécie de flagrante próprio, real, verdadeiro. São as hipóteses do inciso 1 e inciso 2. A pessoa está cometendo a infração penal ou acabou de praticar a infração penal. Ele ainda não se afastou do locus delicti, do local em que ocorreu a infração. Ou ele está sob o corpo da vítima, por exemplo, ou ele ainda não se afastou do local da infração penal. Aí estamos diante do flagrante próprio, inciso 1 e inciso 2 do artigo 302 do CPP. E nós temos também o flagrante impróprio, irreal, imperfeito, ou também chamado de quase flagrante, que está previsto lá no inciso 3 do artigo 302. Para você identificar essa espécie de flagrante, você tem que preencher ali, assim, digamos, 3 requisitos. Nós temos que ter uma perseguição. Essa perseguição ela deve ocorrer logo após e deve haver uma presunção de autoria daquela pessoa que está sendo perseguida e, consequentemente, for ali capturada. Então, quando a questão te trouxer uma perseguição, com certeza ela está falando do flagrante impróprio, flagrante lá do inciso 3. E o flagrante do inciso 4 é o chamado de flagrante presumido. Outra nomenclatura que pode aparecer, ficto ou também assimilado. Então, o flagrante do inciso 4, ele é chamado de presumido, ficto ou assimilado. Nessa espécie de flagrante, para você caracterizá-lo, também nós vamos ter, assim, digamos, 3 requisitos. Aqui não vai haver perseguição, mas sim um encontro. O encontro de uma pessoa logo depois, e essa pessoa vai estar com instrumentos, objetos e papéis que vão fazer haver ali, ter uma presunção de que ela foi autora do delito. Então, 3 requisitos, assim, digamos, para caracterizar o flagrante presumido: encontro, logo depois e presunção de autoria. Preste atenção no seguinte: o flagrante do inciso 3, que traz a expressão logo após, o flagrante do inciso 4, que traz a expressão logo depois, toma cuidado. Essas expressões,
elas não, apesar de são expressões que dão uma interpretação temporal, a interpretação temporal que nós vamos dar a elas não traz ali prazos fixos e pré-determinados. Ou seja, eu vou estar ali caracterizando o flagrante próprio quando tiver mais ou menos 24 horas do momento que ocorreu o fato, do momento da captura. No flagrante presumido, vamos ter aí um pouco mais elastificado, de 24 a 48 horas. Não. Essas expressões, em que pese ali, temos que conferir a elas uma interpretação temporal, de circunstâncias temporais, não são interpretadas com prazos fixos e pré-determinados. A interpretação dada dessas expressões que trazem uma interpretação temporal, do momento em que aquela pessoa praticou a infração e o momento em que aquela pessoa foi capturada, a interpretação que deve ser dada é que entre esses dois momentos, o momento em que ocorreu a infração e o momento em que aquela pessoa capturada, não haja o quê? Uma interrupção, haja uma imediatidade entre essas duas ações e sem interrupção. Em nenhum momento você deve interpretar trazendo o quê? Prazos fixos e pré-determinados, como eu acabei dizendo, como eu acabei de falar com vocês, 24, 48, 72 horas, enfim. Então, para caracterizar uma situação de flagrante delito, eu tenho que encaixar a circunstância fática e uma das hipóteses previstas no artigo 302 do CPP. Quero ressaltar com vocês que quando trazemos o tópico de prisão em flagrante, temos essas espécies previstas no nosso Código de Processo Penal e temos algumas que são aí pontuadas pela doutrina, que gostam bastante de aparecer. Preste atenção no seguinte, uma espécie de flagrante em que a sua prisão será, escutem, ilegal, em que a prisão será ilegal. E se uma prisão é ilegal, ela deve vir a ser o quê? Relaxada. Então, uma espécie de flagrante trazida pela doutrina em que vai haver ali uma prisão ilegal que deve ser relaxada, é o flagrante preparado, também chamado de provocado. Outras nomenclaturas diferentes que podem aparecer para falar do flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito de experiência, olha essa expressão agora, delito putativo por obra do agente provocador. São expressões diferentes, né? Assim, são diferentes sim, para fazer menção a essa espécie flagrante, flagrante preparado, também chamado de provocado. Aqui nós vamos ter a figura do agente provocador, que pode ser um policial, que pode ser até mesmo um particular, que vai induzir, que vai instigar uma outra pessoa a vir a praticar uma infração penal. E ao mesmo tempo em que esse agente provocador induz, instiga uma pessoa a praticar uma infração penal, ele vai tomar todas as providências para que aquela infração penal não reste consumada. Então, para a gente caracterizar, olhar a questão e apontar que é um flagrante preparado, consequentemente prisão ilegal, eu tenho que ver se a questão me traz o quê? A figura do agente provocador, uma pessoa, que pode ser um policial, uma pessoa que pode até mesmo, inclusive, ser um particular, que vai instigar, que vai induzir determinada pessoa a praticar uma infração penal. Se não fosse a instigação e o induzimento desse agente provocador, aquela pessoa não iria praticar aquela infração penal. Ela só assim age porque ela foi instigada, porque ela foi induzida por esse agente provocador, que facilitou de alguma forma para que ela venha a praticar aquela infração penal. E ao mesmo tempo que ele induz e instiga aquela pessoa a praticar uma infração penal, ele vai tomar todas as providências possíveis para que o quê? Aquela infração penal não reste consumada. Isso também é de extrema importância. Por quê? Caso, mesmo havendo ali um induzimento, a instigação, mesmo assim, a infração penal reste consumada, alcançou ali a consumação, a prisão não será ilegal. A prisão será legal. Então, preste atenção, vou repetir mais uma vez a vocês.
temos que ter a figura do agente provocador. Sem a figura do agente provocador, que induz e instiga determinada pessoa a praticar uma infração penal, não temos o primeiro requisito do flagrante preparado. E além disso, além de haver a instigação, a facilitação para que determinada pessoa pratique uma infração penal, essa pessoa que é o agente provocador, ele deve o quê? Ele deve tomar todas as providências necessárias para que aquela infração penal não reste consumada. Porque caso aquela infração penal reste consumada, segundo requisito para caracterizar ali o flagrante provocado, não vai estar presente, então a prisão será legal, ok? Então, temos aqui, digamos, 2 requisitos que você deve ali vislumbrar para que você esteja diante de um flagrante preparado. A figura do agente provocador, que induz, instiga determinada pessoa a praticar a infração penal, e a não consumação dessa infração penal, ok? Aí eu estou diante do flagrante preparado, do flagrante provocado, em que vai acarretar aí uma prisão ilegal. E prisão ilegal, ela deve vir a ser relaxada. Essa espécie flagrante encontra previsão em súmula, que é a súmula 145 do STF. Súmula 145 do STF. Nós retiramos aí, digamos assim, o fundamento, entre aspas, o fundamento do flagrante preparado, que a prisão, mais uma vez ressalvo, é ilegal e, consequentemente, deve vir a ser relaxado. Outra espécie de flagrante que nós não podemos confundir é a do flagrante forjado. Flagrante forjado, outras nomenclaturas para fazer menção a essa espécie flagrante. Flagrante forjado, maquinado, urdido. Então, flagrante forjado, também chamado de maquinado, urdido. Essa espécie flagrante tem em comum com o flagrante preparado que ambos as prisões serão ilegais. Então, tanto no preparado quanto no forjado, a prisão é ilegal. E prisão ilegal, mais uma vez, deve vir a ser relaxada. Beleza? Mas qual a diferença entre eles? No flagrante forjado, acredito que o nome fica até um pouco intuitivo. Aqui a gente não tem a figura do agente provocador. Aqui não. O flagrante aqui é forjado. Vai ter aqui um policial ou então até mesmo um particular que vai criar uma situação flagrancial. Ele vai ali forjar, assim, digamos, provas para que ele incrimine determinada pessoa e valide ali a sua prisão. Então, no flagrante forjado, ele vai criar a situação flagrancial. A situação flagrancial, ela não existe. Ela foi totalmente o quê? Forjada por essa pessoa, que pode ser um policial, que pode ser um particular. E ela vai forjar toda essa situação flagrancial para que venha a legitimar, para que venha a validar a sua prisão em flagrante. Exemplo aí, corriqueiro dado pela doutrina. Policiais que colocam drogas, colocam uma arma de fogo na bolsa de uma pessoa, então dentro do carro de uma pessoa. Para quê? Para validar ali uma prisão por tráfico de drogas, enfim, por porte de arma. Aquela pessoa em nenhum momento foi induzida, instigada a praticar uma infração penal. Ela tá que nem um otário ali. Para você entender, o cara tá que nem um otário ali. Ele não tá sabendo de nada. Quando ele viu, colocaram droga na mochila dele, colocaram uma arma de fogo na mochila dele, forjaram toda uma situação para efetivamente incriminar aquela pessoa e validar, entre aspas, e validar a prisão ali efetuada. Então, o flagrante forjado e o preparado, ambos têm em comum que acarretam prisões ilegais, e prisões ilegais devem vir a ser relaxadas, e no flagrante forjado não há a figura do agente provocador. Assim que a criação de toda uma situação flagrancial, que é forjada, para incriminar determinada pessoa e validar a prisão ali efetuada. Ok? E outra espécie de flagrante que também
trazido pela doutrina, mas aí essas espécies que eu vou pontuar com vocês, a prisão é legal, ok? A prisão nessa situação aqui é legal. Vou falar com vocês do flagrante esperado. Então, falarei aqui com vocês agora do flagrante esperado. Aqui vai chegar o conhecimento, exemplo, vai chegar o conhecimento da autoridade policial que determinado banco vai ser roubado por um número lá de pessoas. Ó, o banco vai ser roubado, chegou o conhecimento dessa autoridade policial que um banco vai ser roubado dia tal, hora tal. A autoridade policial, com aquela informação, ela se dirige até o local com seus agentes e efetivamente presencia a situação flagrancial. E nessa hipótese ela chega lá e prende aquelas pessoas em flagrante delito. Aí nós temos o flagrante esperado. A prisão é legal. Inclusive a infração penal pode vir a restar consumada como até mesmo tentada. E a prisão vai ser legal. A autoridade policial vai tomar conhecimento que determinada infração penal vai ocorrer, ela vai até o local e efetivamente se depara com aquela situação flagrancial e captura aquelas pessoas em flagrante delito. Prisão é legal, inclusive o crime pode restar tentado ou consumado. Essa espécie de flagrante, o esperado, eu não posso confundir com o flagrante prorrogado, também chamado de retardado, a conhecida ação controlada. Aqui nessa hipótese flagrancial, que também vamos ter uma prisão legal, aqui vai haver, mais uma vez, o nome também é intuitivo, vai haver aqui um retardamento da intervenção policial. Eu poderia agir, autoridade policial, exemplo, autoridade policial poderia agir naquele momento, efetuando ali a prisão. Porém, se eu agir ali naquele momento, isso vai ficar muito pobre ainda para minha investigação criminal. Se eu esperar um pouquinho e agir um pouco mais lá na frente, eu consigo colher mais elementos de informação e robustecer a minha investigação. Em razão disso, temos a chamada aqui ação controlada, em que vai haver aqui o retardamento da investigação, o retardamento da intervenção policial para o momento mais oportuno e efetivo à investigação. Então, no flagrante prorrogado, retardado, a chamada aí ação controlada, vai haver um retardamento da intervenção policial para o momento mais oportuno e efetivo à investigação. Porém, preste bem atenção, vai haver um retardamento da intervenção policial. Podia e devia agir, porém não vai agir em momento posterior. Para trazer uma segurança à autoridade policial, o nosso legislador, ele traz ali, assim, digamos, uma espécie de controle, para que aquela atuação da autoridade policial não levantem ali, posteriormente, a suspeita de que ela, por exemplo, estaria ali praticando um crime de prevaricação, ou então até mesmo crime de corrupção. Então, para dar uma segurança à autoridade policial e seus agentes, no momento em que a autoridade policial acredita que seria melhor agir em um momento posterior, que isso vai ser mais oportuno e efetivo a investigação, essa ação vai passar ali por um controle. Então, para que ocorra a ação controlada, esse flagrante prorrogado e retardado, temos alguns requisitos que devem ser preenchidos. E não são todos os crimes em que pode vir a ocorrer essa espécie de flagrante, prorrogado, retardado. E você vai ver em 3 leis essa espécie de flagrante chamada aí ação controlada. Você vai encontrar na nossa lei de lavagens, na lei 9.613, no artigo 4º. Você também vai encontrar na nossa lei de organização criminosa, no artigo 8º da lei 12.850 de 2013. E também você vai encontrar na lei de drogas, artigo 53 da lei 11.343 de 2006. Repetindo, você vai encontrar
a chamada ação controlada em 3 leis. Na Lei de Lavagens, Lei 9.613, no artigo 4º-B. Você também vai encontrar na Lei de Organização Criminosa, Lei 12.850 de 2013, artigo 8º. E você também vai encontrar na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, artigo 53. O que eu ressalto com vocês? Obviamente, vocês vão ler esses dispositivos. Mas o que eu ressalto com vocês que aparece nas provas? A necessidade ou não de autorização judicial para isso. É necessária autorização judicial para que ocorra a ação controlada? Toma cuidado. Na Lei de Drogas e na Lei de Lavagens, é necessário autorização judicial. Então, na Lei de Drogas e na Lei de Lavagens, é necessário autorização judicial. Já na Lei de Organização Criminosa, é necessário a comunicação, que é totalmente diferente. Você pedir autorização para fazer algo e você comunicar que está fazendo. E isso o seu examinador sabe e troca. Por exemplo, pode colocar lá uma situação de necessidade de termos ali uma ação controlada numa investigação de crime organizado. E fala na questão que é necessária autorização judicial. Está correto? Não, não está correto. Por quê? A lei disciplina no artigo 8º, em especial no seu parágrafo 1º, que é necessário a comunicação, que é totalmente diferente de você pedir autorização. Então, além de outros requisitos, para que ocorra a ação controlada numa investigação que versa sobre organização criminosa, é necessário que a comunicação judicial. Já na Lei de Lavagens e também na Lei de Drogas, é necessário autorização judicial. Só vou abrir um OBSzinho com vocês, mas toma cuidado. Por quê? Nós estamos fazendo uma prova objetiva, então vale o que está na nossa lei. Na nossa lei, Lei 9.613, que é a Lei de Lavagens, quando você abre o artigo 4º-B, ele vai dizer que pode ocorrer, em síntese, tá? Pode ocorrer ação controlada, mas desde que haja o quê? Autorização judicial. A nossa lei de lavagem, ela também foi alterada pelo pacote de crime. O pacote de crime não só promoveu alterações significativas no CPP, não, mas também legislações extravagantes, a exemplo aí, a lei de lavagens. E acrescentando a lei de lavagens, o parágrafo 6º do artigo 1º. Então, o pacote de crime, a Lei 13.964 de 2019, promoveu alteração na lei de lavagens, que é a Lei 9.613, acrescentando o parágrafo 6º do artigo 1º, dizendo lá, em síntese, que na lei de lavagem é possível ação controlada e infiltração de agentes. Então, mais uma dica aí para vocês. É possível, sim, falar em infiltração de agentes na lei de lavagens. Então, crimes envolvendo lavagem de capitais, é possível essa técnica especial de investigação que é a infiltração de agentes. Beleza. Mas com essa alteração promovida, há vozes na doutrina, então é uma questão apenas o quê? Doutrinária. Não posso ainda dizer para você se é majoritário ou não, porque muito recente ainda, não chegou nada nos tribunais superiores para falar também a respeito disso. Mas, em razão dessa alteração promovida pela Lei 13.964, que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 1º da Lei de Lavagens, disciplinando que é possível ação controlada e infiltração de agentes, há uma parcela da doutrina que apenas disse o seguinte, o legislador apenas reforçou o que já era possível lá no artigo 4º-B, falando da ação controlada. Mas há uma outra parcela doutrinária que está querendo dizer o seguinte, olha só, quando ele fala de ação controlada, da possibilidade frente à lei de lavagens, fala da infiltração de agentes, que são ambas técnicas de investigação que estão previstas aonde? Lá na lei de organização criminosa. Então, essa parcela da doutrina que assim dispõe, ela entende que, em razão dessa alteração, por ser ambas as técnicas de investigação, infiltração de agente e ação controlada previstas
na lei de organização criminosa, a ação controlada também na lei de lavagem com essa alteração dependeria apenas de comunicação. Mas mais uma vez ressalto, por favor, não se perca agora aqui. Tira as abazinhas todas que estão aí na sua internet, para de olhar o Instagram e o WhatsApp, preste atenção no que a tia falou agora. Isso é doutrinário. Se cai na sua prova, a ação controlada, segundo a lei de lavagem, é necessário autorização judicial. Para cobrar isso agora que eu falei, o seu examinador tem que trazer toda essa historinha aqui que eu falei, com alteração promovida pela lei, o pacote anticrime, parcela doutrinária, começou a sustentar. Aí ele tem que fazer isso, ok? Porque é uma questão que ainda não está sedimentada. Beleza? Então, ação controlada, flagrante prorrogado, retardado, prisão é legal, mas tem que analisar esses requisitos. Ora, necessidade de autorização judicial, lei de lavagens e lei de drogas, ora, comunicação judicial, conforme previsto na lei de organização criminosa. E o flagrante vai ser aí legal. A prisão é legal, ok? Essas espécies flagrantes aí que eu queria falar com vocês. No que diz respeito à prisão temporária e prisão preventiva, importante ressaltar, primeiramente, prisão temporária. Tivemos alterações significativas de reflexo. Por quê? A Lei 13.964, ela alterou a Lei 8.072/90, que é a Lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos traz um rol ali taxativo de crimes que são assim considerados. Adotamos o sistema legal. O que diz que é hediondo é o quê? O legislador. Se o legislador ali disciplinou que o crime X é hediondo, o crime X será hediondo. Por quê? Adotamos ali o sistema legal. A lei 13.964, que é o pacote de crime, ela promoveu alterações significativas aonde? Na lei 8.072/90, alterando esse rol. E, em reflexo, traz aqui pra gente o quê? A prisão temporária. Tem que analisar. Por quê? Tinha crimes em que já era até mesmo possível prisão temporária, porque estava previsto onde? Lá no rol da 7960 de 89. Porém, ele não era hediondo. E quando não é hediondo, qual é o prazo da temporária? O prazo regra, 5 dias. Em caso de extrema e comprovada necessidade, essa alteração ela pode ser, esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias. Mas, em se tratando de crime hediondo, esse prazo é diferenciado, inclusive é bem elastificado, prazo de 30 dias, que inclusive também pode vir a ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, tinha crimes que sempre foi possível prisão temporária, porém era pelo prazo regra, porque não era hediondo, e passou a ser hediondo. E tem crimes ali que nem era hediondo, passou a ser, inclusive nem estava lá no rol da 7960, então nem era possível falar em prisão temporária e agora passou a ser. Ressalto com vocês o seguinte, Lei 7960 de 89, vou abrir ela aqui e você, por favor, faça a mesma coisa. Desculpa, Lei 8.072/90, que eu tô falando da Lei de crimes hediondos, Lei 8.072/90, lá seu artigo 1º, o inciso 2, já começa as alterações dali. Por quê? O roubo, se você abrir a Lei de prisão temporária, 7960 de 89, roubo, sempre possibilitou o quê? Prisão temporária. Mas nem todas as figuras típicas de roubo, todas as modalidades de roubo são o quê? Hediondas. Então, consequentemente, prazo de temporária do quê? É o quê? 5 dias. Se não é hediondo, é 5 dias. Porém, algumas figuras típicas que não eram hediondas de roubo passaram a ser. Qual a consequência? O prazo da temporária é mais elastificado. E toma cuidado, hein? Essa situação é mais o quê? Gravosa. Então, consequentemente, vai ser aplicado o quê? Da data da sua publicação em diante. Isso não pode o quê? Retroagir. E a data da publicação da alteração promovida pelo pacote anticrime é dia 23 de janeiro de 2020. Então preste atenção, por quê? O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima passou a ser o quê? Hediondo. Então o prazo da temporada sempre foi possível temporário.
Roubo sempre foi possível temporário, mas agora esse roubo é considerado hediondo, então o prazo é de 30 dias. Outra modalidade de roubo que passou a ser hedionda, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou então circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, passou a ser hediondo, então o prazo da temporária é de 30 dias. Outra figura típica do roubo, que passou a ser hediondo, a qualificada pelo resultado de lesão corporal grave, ela não era hediondo. A única figura típica do 157, parágrafo 3º, que era hedionda, à época, antes da alteração, era com resultado morte, que é o chamado latrocínio. O latrocínio continua sendo hediondo, porém, também, a outra figura típica do parágrafo 3º do 157 passou a ser hedionda. Qual seja? O roubo o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Passou a ser hediondo, consequente. Prazo da temporária, 30 dias. Próxima figura típica que também foi acrescentada, importante você frisar ela. Deixou de ser hedionda a figura do 158, parágrafo 2º, que é a extorsão qualificada pela morte, e passou a ser hedionda a figura do parágrafo 3º, que é a figura do sequestro relâmpago. Então a outra deixou de ser. Isso não quer dizer que não comporta temporária, comporta sim, porque abre lá 7960 de 89. Não está lá a extorsão? A extorsão em todas as suas figuras, todas as suas modalidades. Porém, as modalidades que não são hediondas, o prazo da temporária é de 5 dias. Mas o 158, parágrafo 3º, que é o chamado aí sequestro relâmpago, é atualmente hediondo. Consequentemente, o prazo da temporária é de 30 dias. O furto qualificado pelo emprego de explosivo, o artefato análogo que causa perigo comum, o furto. Apenas essa figura típica de furto que comporta prisão temporária e, consequentemente, é figura tida como crime hediondo. Está lá no artigo 1º, inciso 9 da Lei 8.072/90. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Isso está lá no artigo 155, parágrafo 4º. Passou a ser hediondo. Nenhuma figura típica de furto apenas essa é hediondo. E, consequentemente, se é hediondo, possibilita a temporária, até por um prazo bem grande. 30 dias é hediondo. E presta bem atenção, o roubo praticado nessas mesmas circunstâncias não é hediondo. É desproporcional? Mas fazer o quê? É desproporcional, o legislador não prestou atenção nisso, então o roubo praticado nessa mesma circunstância, qual o prazo da temporária? Fazer o quê? 5 dias. A gente já pontuou aqui quais são as modalidades de roubo que são consideradas hediondas e essa não está ali prevista. Apenas o quê? O furto. O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum, 155, parágrafo 4º, é hediondo, ok? E o prazo da temporária é de 30 dias, ok? Para a gente terminar aqui, prisão temporária, quando você olha o parágrafo único do artigo 1º, fala ali do crime de genocídio, beleza, sempre foi e continuou sendo, mas traz ali no inciso 2, 3, 4, 5, outras figuras que não eram hediondas e passaram a ser, e a consequência possibilita temporária por um prazo bem elastificado, 30 dias. Vamos lá. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Preste atenção, sublinhe isso na sua lei. Uso proibido, porque anteriormente era de uso restrito que era hediondo, não é mais. Agora é de uso proibido. Passando inclusive a possibilidade de prisão temporária por prazo de 30 dias. O comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo passou a ser hediondo e a consequência é possibilitar a temporária, prazo aqui de 30 dias, e também o crime de organização criminosa, preste bem atenção, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, o crime de organização criminosa por si só não é hediondo. O crime de organização criminosa por si só não é hediondo. Mas, quando ele é
direcionado, crime de organização criminosa, eu monto uma organização criminosa, eu participo de uma organização criminosa direcionada à prática de crimes hediondos, eu estou diante aí de um crime hediondo e, consequentemente, a temporada aqui pelo prazo de 30 dias. Ressalto para vocês o seguinte, agora voltando para a Lei 7960 de 89. Preste atenção, o mandado de prisão, para eu cumprir tanto prisão temporária, para eu cumprir tanto prisão preventiva, são espécies de prisões o quê? Cautelares. E quando eu comecei a falar de prisões para vocês, eu falei que a prisão temporária é uma espécie do gênero que? Prisão por uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente. O mandado de prisão temporária, então vamos lá, o mandado de prisão temporária vai estar contido lá nele o que? O prazo de duração. Alteração importante que está bem frisada na sua lei, está bem frisada na sua lei. Então, preste atenção nisso. Então, voltando aqui, o mandado de prisão temporária, ele vai conter necessariamente o período de duração daquela prisão. O período de duração daquela prisão, ok? E outra coisa, decorrido esse prazo, não há necessidade de se expedir um alvará de soltura, não. O prazo de duração da prisão, seja ele de 5 ou seja ele de 30, a depender aí se é hediondo ou não, enfim. Passou esse prazo, o preso vai ser colocado imediatamente em liberdade, sem necessidade ali de quê? Sem necessidade que seja apresentado um alvará ali de soltura. Ele vai ser colocado imediatamente em liberdade, obviamente, se não houver ali a prorrogação do prazo, ou então até mesmo a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva. Então, não havendo a prorrogação do prazo, ou então até mesmo a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade. Imediatamente em liberdade, sem a necessidade de ter ali um mandado de soltura. Ok? E outra coisa também que eu ressalto aqui com vocês, o dia de cumprimento do mandado entra no cômputo do prazo. Caramba, professora, a gente cumpriu o mandado às 11h50. Conta hoje. Às 11h50 cumpriu hoje, então vai estar lá no cômputo do prazo. Então, o dia que você cumpre o mandado de prisão já entra no cômputo do prazo. Ok? Seja aí de 5, seja aí de 30 dias. Então, muito importante, prisão temporária, eu tenho certeza que vai ter na sua prova. Ok? E para a gente fechar a nossa revisão, só quero que você grave também, quero que você grave o seguinte, vamos lá. Uma das diferenças que se fazia entre prisão temporária e prisão preventiva, que em ponto em comum são espécies de prisões cautelares, uma das diferenças que se fazia era a prisão temporária, que é uma espécie de prisão cautelar específica da fase de investigação preliminar. Acabou a investigação, não há que se falar em prisão temporária. Se ainda houver a necessidade de manter aquela pessoa presa cautelarmente, que seja decretada ali uma prisão preventiva. Por quê? Porque essa espécie de prisão cautelar ela é específica da fase de investigação preliminar. Uma das diferenças que se fazia era o seguinte: a prisão temporária não pode ser decretada de ofício, em nenhuma hipótese. Redação do artigo 2º da lei. Para que o juiz decrete a temporária, é necessária a manifestação dos seus legitimados. Quem são eles? MP e autoridade policial. Uma das diferenças de fazer é isso: temporária, em nenhuma hipótese de ofício, artigo 2º da lei. E a preventiva, depende de que fase que você está. Que se você estiver na fase de instrução judicial, era possível sim de ofício. Mas veio a Lei 13.964, pacote de crime, tirou isso. Afastou a atuação de ofício do juiz em nenhuma hipótese nenhuma. Pode ser decretada a prisão preventiva de ofício. Não pode. Antigamente era possível. Antigamente, né? Antes da alteração da lei do pacote de crime. Era possível na fase de instrução judicial. Agora não mais.
Não pode, em nenhuma hipótese, prisão preventiva e tampouco, nunca pôde mesmo, prisão temporária ser decretada de ofício, só diante da manifestação dos seus legitimados. E o rol de legitimados da prisão preventiva, que está lá no 311, é um pouco mais elastificado, tem mais gente ali. Além do MP, além da autoridade policial, inclui-se ali também o querelante ou assistente de acusação. E preste atenção também, falei que a temporária, frisei aqui bastante com vocês, ela tem prazo de duração, 5 dias, se for hediondo equiparado, 30 dias. Prisão preventiva não tem prazo de duração. Prisão preventiva não tem prazo de duração, porém, obviamente, deve ser analisada toda uma proporcionalidade com a pessoa ficar presa preventivamente. Por quê? Ela está presa antes do trânsito de julgado de uma sentença penal condenatória e nosso ordenamento jurídico presume-se o quê? A inocência daquela pessoa. Então, para que ela fique presa, deve haver, cautelarmente, deve haver toda uma proporcionalidade nesse sentido. Mas prisão preventiva não tem prazo de duração. Aquele prazo que colocaram ali no parágrafo único do artigo 316 é prazo de revisão. Revisão dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Prisão preventiva foi decretada. Para que se decrete prisão preventiva, o juiz tem que ver se está presente os fundamentos ou pressupostos do 312, somado com dos requisitos do 313. Quando o juiz olha, preencheu, decreta a prisão. Passados 90 dias daquela prisão, decretou 90 dias daquela decisão que decretou a prisão. Ele vai o quê? Revisitar aquela decisão para saber se aqueles pressupostos e fundamentos lá atrás que ele decretou a prisão preventiva ainda estão presentes. Então não há que se falar que prisão preventiva tem prazo de 90 dias. Não. A cada 90 dias da decisão que decretou aquela prisão preventiva, ela realmente ela deve ser novamente revisitada, aquela decisão, para saber se aqueles fundamentos ali que lá atrás validaram a prisão ainda estão presentes. Porque se não estiverem presentes, ele deve ser o quê? Revogado. Se faz presente o fundamento, beleza, mantém-se a prisão. Mas se não se faz mais presente o fundamento, revoga-se a prisão sob pena de tornar aquela prisão ilegal. E aí sim, se a prisão é ilegal, a sua consequência é o relaxamento. Ok? Então, pontuei aqui com vocês o que eu acredito que pode vir a aparecer na sua prova. Já estamos aqui extrapolando o prazo, que eu falo demais. Só por fim, aqui, para eu não deixar de passar, porque o meu coração está querendo que vocês saibam, se atentem a isso. Falei aqui de prisão, vamos só falar aqui um pouquinho de audiência de custódia. Preste atenção, audiência de custódia. Sua regulamentação está lá na resolução 213 de 2015 e foi de forma expressa colocada no nosso Código de Processo Penal pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Preste atenção, audiência de custódia não é só apenas em prisão em flagrante. Óbvio que mais a gente se depara assim, audiência de custódia e prisão em flagrante, mas não só apenas. A audiência de custódia também é realizada em prisão cautelar, seja em prisão preventiva e prisão temporária. Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 287. O artigo 287 fala da apresentação do preso à audiência de custódia e ali fala de um cumprimento de mandado de prisão cautelar. Então, a audiência de custódia não é só para prisão em flagrante, são para todas as espécies de prisão, seja que prisão em flagrante, seja prisão cautelar. A discussão que está em relação à prisão-pena, em decorrência de sentença penal condenatória transitada e julgado. Isso que ainda está a discussão se é necessário ou não a audiência de custódia, porque está previsto na resolução e o CPP não falou nada frente à alteração pelo pacote de crime. Mas, enfim, entenda-se que audiência de custódia, isso já está caindo em prova e com certeza pode aparecer na tua. Audiência de custódia não é só para prisão em flagrante, não. Cumprimento de mandado de prisão cautelar também, por exemplo, prisão temporária, por exemplo, prisão preventiva, audiência de custódia, ok? E, por fim, uso de algemas. Uso de algemas é situação excepcional.
excepcional, conforme lá está discriminado na súmula vinculante 11, havendo ali risco de fuga, a integridade física do preso ou de terceiros. Então, o uso de algemas é situação excepcional. Então, veja sempre o uso de algemas como uma situação excepcional. Frente ao que traz ali, inclusive a súmula vinculante 11, trazendo ali as balizas excepcionais para o uso de algemas. Perigo ali à integridade física do preso ou de terceiros, risco de fuga, também são situações que balizam ali o uso de algemas, ok? Preste bem atenção no uso de algemas e sempre veja, é situação excepcional que deve vir a ser justificada. Então, se você abrir, por exemplo, Resolução 213, que implementa ali a regulamentação da audiência de custódia, artigo 8º da nossa resolução, fala que o uso de algemas em audiência de custódia é excepcional e trazendo os mesmos fundamentos da súmula vinculante. Mulher grávida, em puerpério, é vedado o uso de algemas. Essa leizinha que está ali no seu edital, ao lado do uso de algemas, Lei 13434 de 2017, ela altera o CPP falando que é vedado o uso de algemas, mulher em trabalho de parto e no puerpério imediato. Então, é vedado. Então, o uso de algemas é excepcional, inclusive em algumas hipóteses ele é vedado. Preste bastante atenção no uso de algemas. E é sempre em situação excepcional. Ok? Então, termino aqui com vocês a nossa revisão para a prova do dia 30. Espero que vocês consigam a aprovação, consiga fazer a prova bem, uma pontuação boa para vocês estarem aí dentre os classificados, ok? Então, até mais, uma boa prova aí para vocês. Tchau, tchau.